falar o que aconteceu essa semana a respeito de uma nova proposta de alteração na Lei de Estrangeiros e Fronteiras, que impacta na vida de milhares de brasileiros que já estão aqui em Portugal e que também querem imigrar. Mas se você caiu de paraquedas aqui nesse canal e nesse vídeo, deixa eu me apresentar. Eu sou a Pri Rocha da Start Portugal. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e as notificações para você receber sempre informações dos vídeos novos que eu trago aqui a respeito da vida em Portugal e de como fazer um planejamento de imigração assertivo e responsável. Me segue também lá no Instagram, porque eu compartilho todos os dias um pouquinho da nossa vida, da vida dos nossos clientes e sobre a vida aqui em Portugal. A primeira coisa que eu preciso te falar é que, por enquanto, nada mudou. A Lei de Estrangeiros e Fronteiras continua a mesma e não teve nenhuma alteração aprovada. Primeiro porque, no dia 11, a ideia era discutir esse texto e esse texto ser levado à votação. Porém, os partidos e os deputados não chegaram num acordo sobre tantos pontos que foram colocados muito importantes e não votaram em nada e a votação foi adiada. De toda forma, esse texto vai ser reanalisado, vai ser revisto e vai voltar a ser votado no parlamento para que então depois, se chegarem a um acordo, ele seja aprovado pelo presidente da República e depois sim publicado em diário oficial e regulamentado para que as alterações de fato cheguem até nós, que é realmente o que nos interessa. Mas para você que está se preparando para vir para Portugal, não venha com a intenção de entrar em Portugal como turista para se regularizar depois aqui através dessas novas propostas, porque é bem provável que aquilo que muitos estavam esperando não aconteça. Continua no seu planejamento, fazendo um visto adequado para o seu perfil e chegando em Portugal já regularizado. Até porque um dos temas que foi discutido era exatamente esse, um dos pontos da proposta, que os cidadãos, os membros da comunidade de países de língua portuguesa poderiam entrar em Portugal como turista e muitas das regiões, como o Brasil, por exemplo, nem sequer precisa pedir um visto e depois de entrada em Portugal, então poderiam solicitar a regularização através da RCPLP. Esse tema foi o ponto alto da discussão no parlamento, porque os partidos discordaram muito sobre esse ponto, é realmente muito divergente daquilo que vem se falando aqui em Portugal a respeito da regularização da imigração e contra a imigração descontrolada, até porque o país não tem como receber tantos imigrantes de forma correta, de forma respeitosa, a nível de saúde, de educação, de moradias. Então, abrir essa fronteira para os turistas e depois uma regularização tão facilitada ia acarretar muitos problemas. Então, esse foi um dos pontos que realmente não se conseguiu chegar em nenhum tipo de acordo e vai voltar a ser reanalisado, revisto, refeito para que então possa ser votado. Ou seja, é muito provável que isso não aconteça. O que foi colocado aqui, para os imigrantes que já estão aqui em Portugal, entraram depois da extinção da manifestação de interesse ou mesmo antes da extinção da manifestação de interesse e ainda não têm a sua autorização de residência, a ideia é que exista uma possibilidade para esses imigrantes que são cidadãos dos países da CPLP, que eles possam então solicitar uma autorização de residência desde que tenham toda a documentação necessária e tenham contribuído pelo menos 12 meses para a segurança social. Ou seja, se você está a Portugal há mais de um ano e nesses últimos 12 meses você contribuiu para a segurança social, tendo um contrato de trabalho ou desenvolvendo uma atividade autônoma regulamentada, que você emita os seus recibos de salário e preste contas ao governo sobre isso, pode ser que você tenha uma chance de se regularizar. Muita gente ainda está esperando resposta da manifestação de interesse. Muita gente já está aqui há muito tempo e não conseguiu sequer fazer a manifestação de interesse, mas vinha trabalhando e recolhendo seus impostos. Para essas pessoas, então, existe a possibilidade do governo aprovar essa mudança no plano de imigração, então ter essa possibilidade de regularização. Outros pontos importantes que também estão sendo debatidos nesse texto, que vão ser debatidos novamente, é a criação de uma unidade de controle da PSP, que tem a intenção de controlar as fronteiras e também retornar com os imigrantes que estão em situação ilegal aqui em Portugal para os seus países de origem.
Também foi falado sobre a troca da autorização de residência da CPLP pelo formato de cartão e colocando a validade para 2 anos, iguais a todos os outros tipos de autorização de residência. É como eu falei, gente, isso tudo ainda está sendo debatido. A ideia era que isso tivesse sido votado agora no dia 11 de outubro, mas a votação não foi concluída. Então, por favor, não façam loucuras, não resolvam paralisar o processo de vocês de visto para entrar em Portugal como turista, porque é muito improvável que isso aconteça. O mais importante é que a gente continue acompanhando todas essas mudanças e torcendo para que, de fato, Portugal continue pensando num plano de imigração mais humanista e mais acolhedor, principalmente para nós, cidadãos da comunidade de países de língua portuguesa. Essa é realmente a intenção do governo, essa é a proposta, mas a gente tem que lembrar que nenhum governo está pensando no país alheio, está pensando no seu. Então, por mais que nós, brasileiros e outros cidadãos de outros países estejam pensando na sua situação, Portugal precisa pensar em como receber esses imigrantes, mesmo sendo muito importante que nós estejamos aqui, nós somos uma mão de obra que Portugal realmente precisa. Portugal precisa e continua precisando de imigrantes, mas isso precisa ser feito de forma regulada. E muitos pontos dessa proposta trariam ainda mais problemas do que a gente já tem enfrentado, aguardando o mau funcionamento dos órgãos de imigração, da AIMA, do antigo CEF. A gente já vem passando por todas essas lutas e todos esses processos de demora, justamente porque Portugal recebeu nos últimos 7 anos uma demanda gigantesca de turistas, de imigrantes que passaram a viver aqui e o país não estava preparado para regularizar todas essas pessoas e toda essa situação. Então vamos torcer e acompanhar, porque agora, ainda no mês de outubro, no dia 16, vai ser novamente levado esse texto para votação, um texto que vai ser revisto, reanalisado, refeito para que então seja votado e depois, se der tudo certo, esse texto pode ser aprovado então pelo presidente da República e a gente aguarda a publicação no Diário Oficial, a regulamentação e que tudo isso que foi proposto entre em vigor. Lembrando que muitas das coisas com certeza não vão ser aprovadas como foi colocado no texto inicial. Então, se você está se preparando para vir para Portugal, continua no seu planejamento, continua me seguindo, acompanhando as nossas dicas, que com certeza vão te ajudar a fazer uma imigração responsável e assertiva e começar a sua vida em Portugal aqui com o pé direito. Se você está se preparando para dar esse start, vem com a gente. Se precisar de ajuda para solicitar o seu visto, para chegar em Portugal com a sua casa, pode chamar alguém da nossa equipe que a gente vai ter todo o prazer em te ajudar. Um beijo e até o próximo vídeo.